Ele vai tirar o motor Volkswagen de 4 cilindros a diesel e colocar outro motor Volkswagen de 4 cilindros a diesel. Por que você pergunta? Bom, ele vai te responder. 4x4 sob medida. Hoje, na nossa oficina, nós temos outra vez um dos meus projetos favoritos. Eu já reconstruí essa máquina muitas vezes através dos anos. E hoje, ela está do jeito que eu gosto, com um chassi tubular. É super leve e muito divertida de dirigir. Na última vez que esse Suzuki esteve aqui, eu mostrei como a distribuição do peso afeta o desempenho de um 4x4 na trilha. E fiz isso movendo algumas coisas de lugar no chassi e também ajustando a suspensão traseira. E se você lembra, nós também tivemos que empurrá-lo para dentro da oficina, já que ele não ligava. A gente pensou que era só uma bateria descarregada, mas descobrimos que tem alguma coisa errada com esse motor diesel de 4 cilindros aqui. Então, hoje, vamos resolver isso e também outras coisas que precisam da minha atenção antes de apontar para a trilha. Então, passo 1, botar no ar. Quando você deixa um 4x4 com eixos Toyota parado muito tempo, ele dá um problema aqui na parte de trás. Esse eixo com uma manga do tipo úmida, ele tem uma junta homocinética aqui dentro, enquanto que num eixo normal, você veria uma junta universal com cruzeta e essa homocinética, ao invés de ter uma coifa, ela fica totalmente mergulhada na graxa e existe uma vedação bem aqui na parte de trás. Mas com o tempo a vedação estraga e a graxa começa a vazar. E é isso que está acontecendo aqui. Dá só uma olhada no piso ali. Antes da gente pegar a trilha, eu quero arrumar isso, senão não vai mais parar de pingar e eu não quero isso lá no meio da mata. E já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e lidar com alguns dos problemas dos freios, porque se ele ficar parado, coisas ruins acontecem, como aqueles discos enferrujados. Essas coisas são cheias de graxa. Dão muito trabalho. Toda a graxa tá saindo. Acho que eu vou colocar um balde ali embaixo, hein? O que saiu voando? Ah, agora sim. Eu encostei o pé de cabra cedo demais. Eu fiquei muito empolgado. Agora saiu. É isso aí. Com base na quantidade de óleo que havia dentro dessa manga externa, eu acho que o problema é com essa pequena vedação que existe aqui dentro. Ela foi feita para impedir que o óleo da engrenagem se misture com a graxa que envolve a homocinética. Eu acho que o óleo acabou penetrando e acabou estourando a vedação de trás. Mas eu já estou aqui com o kit de reparo e ele tem tudo o que eu preciso. Os rolamentos de cima e de baixo. E se você pensar nele como os rolamentos de cima e de baixo, e se você pensar nele como um eixo comum, esses rolamentos atuam como se fossem pivôs no eixo. Eles capturam em cima e embaixo e permitem que ele gire. Esse kit também tem um monte de vedações. Então, o primeiro passo é deixar tudo bem limpinho. Perfeito! O próximo passo é a graxa. O que eu vou fazer é despejar meio tubo de graxa em volta da homocinética. Isso vai facilitar o seu movimento em todas as direções. Aí entra a manga do eixo e depois eu vou lidar com os freios. Freios! Outro problema quando você deixa o seu 4x4 parado por muito tempo são os discos. Eles ficam enferrujados. E às vezes a pastilha do freio acaba se fundindo com ele. Então se você desmontar e ele tiver com essa cara, é uma boa ideia trocar.
E é o que eu vou fazer para terminar com a dianteira do nosso Suzuki. Eu fui até a loja de autopeças e comprei esse modelo não revestido. Esses são discos Super Premium Napa. Eles têm ventilação e essa é a versão mais nova do IFS para eixos Toyota. Sendo ventilados, eles resfriam melhor na frenagem, impedindo falhas e mantendo o sistema em bom estado. E eu também comprei pastilhas novas, modelo Ultra Premium, para combinar com os discos. Isso vai deixar toda a dianteira desse 4x4 mais jovem. Aê, tá lindão. Esse motor que tem hoje nesse Suzuki é um 4 cilindros TDI da Volks. É um modelo com injeção a diesel e veio de um Jetta. Do Jetta antigo com uma injeção mecânica. E a gente achava que tinha alguma coisa errada com o combustível ou era um problema do tempo do motor. Por isso, tivemos que empurrar na última vez. Mas, investigando mais a fundo, nós achamos que o problema desse motor é uma biela torta e um problema na compressão. Por isso, ele demora para ligar e faz muita fumaça. E é isso. Aí, nós pensamos em retificar. E isso deixaria como novo, mas existe uma opção melhor, que é o que nós vamos fazer. Mas agora, vamos começar tirando esse motor do carro, usando muitas ferramentas. Ih, caiu no chão. Eu não preciso disso. Tirando um cabo. E saiu. Não existe muito o que tirar desse motor, porque ele é bem simples. A injeção dele é mecânica, não tem nenhum componente eletrônico, mas a história é outra com o motor que vai ficar no lugar dele. Aquele que vamos colocar vai ter uma injeção eletrônica de diesel. E ele tá logo ali, ó. O motor que vai tomar o lugar daquele 4 cilindros diesel do Suzuki Samurai é outro 4 cilindros diesel da Volkswagen. Esse aqui também saiu de um Jetta, mas é de um modelo mais novo. Ele saiu de um Jetta 2007, que era do meu filho, e foi o primeiro carro dele. Ele acabou batendo a traseira e aí deu perda total. Mas a gente ficou com ele porque talvez eu fosse transformar numa picape, sei lá. A gente tinha algumas ideias, mas ele ficou tanto tempo parado que eu decidi tirar o motor dele e aí colocar no Suzuki. Eu arranquei o motor fora do Jetta e não foi muito difícil. Eu só tive que tirar toda a dianteira. Daí tirei o motor e a transmissão com um conjunto e depois separei os dois. Do cabeçote para baixo, esse motor deve ser exatamente igual ao que está no Suzuki hoje. O bloco é praticamente igual. Ele tem algumas mudanças aqui e ali, mas a maior diferença é que esse motor possui uma flauta para injeção. Isso significa que ao invés de ter um injetor individual borrifando o diesel em cada cilindro, ele tem um único tubo ou flauta. E a injeção do diesel é controlada por um computador. O que o torna muito mais eficiente e muito mais potente. E mais legal. E Laia. Eu fiz uma baita de uma sujeira, mas tá tudo bem. Bem-vindo de volta à oficina do 4x4 sob medida. Nós temos o nosso Suzuki aqui quase pronto para trocar esse motor de 4 cilindros diesel. Esse motor já foi desconectado da transmissão e ele está solto, o que foi fácil de fazer já que não tem nada eletrônico nele. E agora estamos prontos para arrancar daí. Uma coisa que vai mudar com o motor novo são os coxins. Eu arranquei o motor fora do Jetta e não foi muito difícil. Eu só tive que tirar toda a dianteira. Daí tirei o motor e a transmissão com um conjunto e depois separei os dois. Do cabeçote para baixo, esse motor deve ser exatamente igual ao que está no Suzuki hoje. O bloco é praticamente igual. Ele tem algumas mudanças aqui e ali, mas a maior diferença é que esse motor possui uma flauta para injeção. Isso significa que ao invés de ter um injetor individual borrifando o diesel em cada cilindro, ele tem um único tubo ou flauta. E a injeção do diesel é controlada por um computador. O que o torna muito mais eficiente e muito mais potente. E mais legal.
Laia. Eu fiz uma baita de uma sujeira, mas tá tudo bem. Bem-vindo de volta à oficina do 4x4 sob medida. Nós temos o nosso Suzuki aqui quase pronto para trocar esse motor de 4 cilindros diesel. Esse motor já foi desconectado da transmissão e ele está solto, o que foi fácil de fazer já que não tem nada eletrônico nele. E motores lado a lado assim, dá para ver que eles são muito parecidos. Os dois são 4 cilindros em linha. O bloco é quase o mesmo, tem só umas mudanças sutis, mas a grande diferença entre eles é o fato desse ter uma injeção de combustível mecânica e esse aqui ter uma injeção eletrônica de diesel. É fácil identificar a injeção mecânica nesse aqui, porque ele tem um tipo de bomba externa presa no motor. E também esses tubos metálicos que alimentam os injetores. Se você não sabe como uma injeção mecânica funciona, imagina esses tubos como cabos de vela. Ocorre a ignição do motor quando o combustível é injetado dentro do cilindro. E no caso desse modelo mecânico aqui, a bomba funciona como um distribuidor. Ela determina quando o combustível é enviado para cada um desses injetores. Então eles são acionados fazendo o motor funcionar queimando o combustível. Já no motor com injeção eletrônica, tudo isso é feito por um computador. E por que isso é importante? Porque ele não tem uma bomba externa. Ele só tem uma bomba de alta pressão que entrega pressão à flauta de combustível. Então, os injetores são ligados e desligados pelo computador. Isso vai permitir que você ajuste o tempo que vai manter um injetor ligado para gerar mais potência. Assim, você vai poder ajustar mais esse motor do que um motor mecânico. Agora, eu só preciso passar algumas coisas desse motor para o outro e tirar outras de novo que eu não vou usar. Ah, isso foi um erro, mas tudo bem. Isso pode ir pro lixo. Também não preciso disso. Agora sim. Eu eliminei um monte de peças do motor que vai entrar no 4x4. Eu já tirei o turbo e o coletor, porque eu vou fazer um upgrade. O sistema EGR também saiu, porque o Suzuki é anterior às leis de emissão. E sendo um veículo off-road, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu também removi da parte de trás dele o que é considerado um filtro, mas que é um conversor catalítico. Mas eu vou guardar porque eu vou reusar a flange dele. E eu também vou ter que fazer algumas modificações, como nesse prato adaptador do motor antigo. Dá pra ver que ele faz contato com esse sensor da embreagem, que é de plástico. Então ele pode quebrar. Aí eu vou fazer um corte bem aqui no prato. Eu vou poder prender na mesa e resolver isso. Mas uma coisa que eu não tenho na oficina é um suporte para uma morsa de bancada. E eu sei onde eu quero colocar e é isso que eu vou fazer. Uhul! Eu vou fabricar um suporte para essa nova morsa da Woodward Fab Hoyer. Ela é uma morsa 100% em aço forjado. O que significa que é muito, muito forte. Ela é fabricada na Alemanha, então tem muitas peças de precisão e vai funcionar bem com o nosso motor alemão. O bacana dela é que ela tem todas essas opções de mordentes para você usar. Tem esse com feltro, esse com poliuretano de borracha e alumínio e esse mordente com esses recortes, que é super útil, porque quando você está preparando tubos e canos, ele vai segurar o conector no lugar sem amassá-lo quando usar a morsa. Aê, prontinho! O suporte que eu fiz é bem simples. Eu cortei essa placa na cortadora de plasma com o mesmo tamanho da base da morsa e também fiz esses braços usando uns restos de canos. Tudo foi feito com restos. E eu montei ela em ângulo, para que a parte de trás da morsa não bata nessa coluna da parede. Outra coisa legal é que esses mordentes são imantados. Eles ficam presos aqui, assim você não perde eles por aí. Mas tudo isso foi feito para poder cortar essa peça. E agora eu vou fazer isso. É a cortadora, cortando com plasma. Tem muito espaço agora.
Agora ficou bacana. Eu estou preparando esse motor Volkswagen Diesel TDI para depois instalar no nosso Suzuki Samurai. Eu já tirei um monte de coisas para facilitar na hora de colocar sobre o chassi e também modifiquei essa placa adaptadora para que não bloqueasse o sensor da embreagem. Uma coisa interessante aqui é esse volante do motor. Ele é do motor antigo que tinha no 4x4. Ele está com uma ferrugem apenas superficial e não tem nenhum tipo de risco ou marca de calor. Então ele vai funcionar muito bem. Acho que não vai precisar mandar ele para retífica, mas eu vou dar uma limpada rápida só para deixar mais bacana. Antes de instalar o motor, colocando ele sobre as travessas do chassi, agora é uma boa hora para resolver aqueles itens que acabam se desgastando que você não vai querer fazer isso mais tarde. Coisas como um alternador novo, um tensionador, filtros, talvez uma correia nova. E hoje eu fui até a loja da Napa e peguei todas essas peças. E elas têm a marca da Napa. Elas servem muito bem e devem aumentar a vida útil desse motor. Esse é um alternador especializado, então ele vai lidar bem com itens como as luzes do off-road e outras coisas que precisamos dele. E nós temos outra questão para resolver aqui no motor. O bloco é um pouco diferente. Ele tem esses detalhes na lateral porque é um modelo mais novo. Apesar da placa adaptadora já estar resolvida, o outro motor tinha um suporte aqui para o cabo da embreagem. Mas não dá para aparafusar esse suporte, porque os furos estão em lugares diferentes. Então o que eu preciso fazer é prender esse suporte no motor antigo, tirar algumas medidas, transferir essas medidas para o motor novo, e então usar a cortadora, lixadeira, máquina de solda, todas essas ferramentas divertidas para construir um novo suporte. E depois instalar todas essas peças. E aí, botar o motor no Suzuki. Ó, o primeiro furo. Belezinha. É isso aí, ele vai entrar. Tem que subir um pouco. Vamos lá. A gente testou o encaixe do motor e essa bomba de vácuo aqui na parte de trás é movida pelo comando de válvulas, então ela não pode ser reposicionada. No motor antigo, ela ficava aqui, embaixo, na lateral. A questão é que eu pensei que ela impediria de instalar o motor. Eu achava que ela bateria no painel corta-fogo na hora de alinhar tudo, mas na verdade ela está impedindo que o bloco do motor se encaixe na transmissão. Eu teria algumas opções. Eu poderia soltar a transmissão no lugar e mover ela para frente e empurrar o motor para frente. Mas para isso, eu ia ter que refazer alguns semi-eixos. Então a solução mais fácil é simplesmente abrir espaço para essa bomba abrindo um buraco no painel corta-fogo. Na verdade, ele já foi customizado aqui para passar algumas mangueiras no motor antigo. Então eu vou cortar isso, fazer espaço e talvez aí o motor vai encaixar. Vamos descobrir. Lado de dentro, e aí? Legal. O motor já está no chassi, ou no que sobrou do chassi, na verdade. Nós cortamos a dianteira, encaixamos o motor e mexemos na carroceria para ter mais espaço. Então tá tudo certo, o motor já está na posição. Então agora podemos começar a fabricar os coxins. Lembrando que eu disse que tudo tinha sido preso no chassi com coxins sólidos. Então nós teremos uma placa nesse lado unida com um pedaço de cano e nesse lado aqui outra placa que eu vou encaixar nessa peça aqui, reaproveitada do motor antigo. Assim, eu vou poder soltar isso sempre que precisar. A coisa vai poder sair numa peça só. Então agora eu tenho que fabricar as placas que serão aparafusadas nesse bloco, nesses parafusos aqui. Vamos nessa!
Ah, funcionou. Legal. Agora vamos ligar isso a isso. Antes de bater o martelo sobre a posição dos coxins do motor, existem muitas coisas que você precisa checar, especialmente no veículo off-road. Primeiro, você confirma se o motor ainda consegue se mover para frente e para trás sobre o chassi, isso porque a ponta do coxim da transmissão possui um único parafuso nela. Então, o motor pode se mover. E o motivo disso ser importante é por causa desse carinha aqui, o eixo dianteiro. O fundo desse motor é mais gordo que o motor antigo. Então, eu vou soltar todo o ar dos amortecedores, deixando a suspensão toda comprimida e garantir que esse pinhão não vá bater no cárter de óleo, porque isso é alumínio. E alumínio não dobra. Com os suportes do motor resolvidos, o Ian agora pode checar o espaço que sobra, porque ele tem mais um item de potência para essa troca de motor. O motor agora está no lugar entre as travessas do chassi. Na verdade, ele está suspenso sobre os suportes presos no chassi. E eu recoloquei parte da dianteira só para checar como ela encaixaria na frente do motor. Eu fiquei bem feliz com o resultado. E também tem muito espaço sobrando até o eixo dianteiro quando a suspensão está toda comprimida. Mas, para ser honesto, o que estava me deixando mais preocupado era o espaço até o capô. Mas, com ele fechado, existe uma grande distância entre o topo do motor e o fundo do capô. Então, agora que o motor tem onde morar, eu posso me concentrar em fazer esse motor funcionar e como conseguir mais potência dele. Aquele motor que a gente viu saiu de um Volks Jetta 2007 e o código dele é BRM. Uma melhoria comum para esse modelo de motor é esse kit Turbocharger. E esse kit veio de um modelo europeu do Jetta com um código de motor diferente, o BMM. Essa peça tem uma tecnologia diferente de turbina que entrega um desempenho mais suave. E quando você ajusta o seu motor para ele fornecer mais potência, esse turbo consegue acompanhar essa mudança. E a melhor parte é que ele vai aparafusado no lugar. Bem facinho. Ele é tão leve. Agora, com essa nova injeção eletrônica debaixo do capô, esse Suzuki está pronto para superar as trilhas de novo. Como eu disse antes, esse é meu 4x4 favorito. E agora eu gosto ainda mais dele.